UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Cuidar e proteger o ambiente marinho não é somente uma questão de preservar as belezas naturais, mas também uma necessidade para garantir o equilíbrio dos ecossistemas globais. Os oceanos são fontes de recursos essenciais para a manutenção da vida, incluindo a oferta de alimentos como os peixes e de insumos para a medicina, como os minerais e as algas. Além do mais, muitas atividades econômicas dependem diretamente dos oceanos para sua subsistência, como o turismo, a pesca, o transporte marítimo e o comércio. Um ambiente marinho saudável e funcional é essencial para o bem-estar de todos. No episódio de hoje, vamos conversar com mais um dos participantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, que acontecerá no mês de outubro. O convidado da vez é Luiz Felipe Skinner, professor do Departamento de Ciências da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a FFP. Luiz Felipe possui pós-doutorado em Taxonomia de Invertebrados Marinhos pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em Biologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharelado e licenciatura em Biologia Marinha também pela UFRJ. É ainda líder do Grupo de Pesquisa em Ecologia e Dinâmica Bêntica Marinha e coordenador do Museu do Meio Ambiente do Ecomuseu Ilha Grande. Eu sou Rodrigo Nunes e este é o UERJ Entrevista. Professor Skinner, obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, qual é a importância de proteger e cuidar do ambiente marinho? Como isso afeta a vida das pessoas e o nosso planeta? Olá, Rodrigo, tudo bom? É muito bom estar aqui. E essa primeira pergunta é muito importante, né? Porque o nosso planeta ele é composto por 70% de água. E essa água, o oceano, representado pelo oceano, é fundamental para a nossa sobrevivência. Porque dentro das muitas serviços ecossistêmicos, né, que o oceano presta, a gente tem a regulação do clima, né, que hoje em dia é muito falado, né, em função das mudanças climáticas. Então, o oceano ele tem esse grande potencial de absorver o CO2 da atmosfera, e daí a gente tem uma série de mudanças nas características da água do mar. E se a gente for olhar também do ponto de vista histórico, o oceano sempre esteve presente na nossa vida, né, através da alimentação. Desde os primórdios da evolução da humanidade, a gente busca recursos alimentares no mar, peixes, mariscos e outros, e também como meio de transporte, né? Foi muito importante para a ocupação humana em todo o planeta, né? A gente tem continentes muito afastados e a forma que o ser humano chegou nesses continentes, nessas ilhas, nesses ambientes isolados, foi através da navegação. E até hoje a navegação é extremamente importante, né? A maior parte das mercadorias circulam pelo mar. Então o mar é vital na nossa vida. Agora conta pra gente, o que é o projeto de monitoramento para a gestão ambiental e qual é o seu principal objetivo? O próprio nome diz, né? O monitoramento é a gente fazer um acompanhamento regular de processos, de fenômenos que estão ocorrendo no ambiente marinho. E a gestão ambiental seria a gente poder gerir esses recursos, as características que podem ser geridas, né, pelo homem ao longo do tempo. Então, por exemplo, a pesca. A pesca é extremamente importante, né, como uma atividade econômica, uma atividade de subsistência. Para a gente fazer a gestão da pesca, a gente precisa conhecer quais são as espécies pescadas, quais são as espécies de peixes, outros animais, né, crustáceos, moluscos, que estão sendo utilizadas, quanto que está sendo utilizada, e conhecer aspectos básicos da biologia da espécie. Por exemplo, reprodução, como ela se comporta em diferentes condições climáticas, diferentes condições oceanográficas, para que a gente possa, então, fazer a gestão apropriada. A gente poder, esse é um momento bom de pescar, esse não é um momento bom de pescar. A gente tem um ótimo exemplo disso, que foi a falta de pesquisa e de gestão
que levou a praticamente o extermínio, a extinção da pesca da sardinha comercialmente na Baía da Ilha Grande. Então, a pesquisa, o monitoramento e a gestão, elas trabalham sempre juntos. Quais foram os impactos ambientais mais significativos observados até agora? Os impactos, eles são crescentes, né? Isso é decorrente da nossa própria atividade, da atividade humana, a expansão das cidades, a expansão urbana. Muito dos impactos estão relacionados a isso. Então, a gente tem impactos vindos diretamente dessa ocupação, por exemplo, o lançamento de esgoto não tratado nos corpos de água marinhos. Então, isso causa um processo que a gente chama de eutrofização, que é um aumento muito grande da quantidade de nutrientes na água, né, de compostos químicos, que acabam sendo prejudiciais para muitas espécies, e isso abre espaço para espécies oportunistas, que muitas vezes são espécies que não têm interesse comercial, ou que podem ser tóxicas para a gente, como, por exemplo, algumas microalgas, peixes que têm maior possibilidade de natação escapam desses ambientes. Então, o principal impacto é aquele mesmo decorrente da ocupação urbana não planejada, e mesmo que planejada, né? Mesmo que tenha tratamento de esgoto, mas a própria mudança da linha de costa, a mudança das encostas próximas ao mar, a gente já promove modificações. Então, o principal impacto é esse, relacionado à nossa presença no ambiente. Claro que eu poderia listar muitas outras, né? A gente pode pegar a pesca predatória, a sobrepesca, né, que é a pesca excessiva, o grande fluxo de embarcações, a tinta que é utilizada nas embarcações para evitar a incrustação. Essa tinta, ela promove também mudanças no ambiente, ela favorece também algumas espécies que a gente chama de espécies invasoras, que não são espécies nativas do nosso litoral. São muitas os impactos que a gente percebe. Falando agora sobre espécies introduzidas, o que elas são e como podem impactar os ecossistemas marinhos? Espécies introduzidas são espécies que não são nativas, não ocorrem naturalmente em uma determinada região. Por motivos diversos, o ser humano introduz espécies em momentos distintos da história. Por exemplo, eu gosto sempre de citar o caso da palmeira imperial, porque a gente tem datada quando ela chegou, que foi em 1808, com a chegada da família imperial ao Brasil. E hoje em dia a gente anda pelo Brasil todo e a gente encontra a palmeira imperial espalhada por vários locais. E no ambiente marinho a gente tem tido muitos registros dessas espécies. O que elas causam? A primeira consequência, elas competem diretamente com as nossas espécies. Então, por exemplo, a gente está agora com uma grande ameaça da expansão do peixe-leão, né, que é um peixe vindo do Indo-Pacífico. Ele foi introduzido no Caribe e causou uma devastação das populações de peixes nativos, peixes com interesse comercial, por exemplo. Então, aqui no Brasil, ele já foi detectado em vários locais, Fernando de Noronha, no Ceará, e representa um risco para as espécies nativas. É uma espécie extremamente voraz, que se alimenta de filhotes de outros peixes. Ele é capaz de acabar com a pesca de espécies de interesse comercial, por exemplo. Professor Skinner, como o projeto de monitoramento para a gestão ambiental lida com a detecção e o manejo de espécies introduzidas? Existem exemplos de estratégias eficazes que foram implementadas? O principal fator, né, o principal olhar que a gente tem, né, no monitoramento é observar a chegada dessas espécies. Então, dentro do possível, a gente usa diferentes estratégias para detectar se tem alguma espécie exótica chegando ou não. E quando a gente observa alguma espécie exótica sendo detectada, né, imediatamente a gente entra numa possibilidade de como que a gente pode intervir. É possível que a gente possa fazer
a eliminação dessa espécie no ambiente, isso tudo vai estar relacionado com características da própria espécie, como velocidade de reprodução, né? Muitas dessas espécies se reproduzem de forma assexuada, ou seja, elas vão se dividindo e gerando novos indivíduos. Então, por exemplo, a gente tem o caso de um coral que foi detectado pelo professor Joel Creed na Praia Vermelha, na Baía da Ilha Grande, que ele se alastra com uma velocidade enorme e ele se reproduz dessa forma. Então é praticamente impossível, não vou dizer impossível, mas é muito difícil você controlar, porque qualquer raspagem que você faça para fragmentar, aquele fragmento regenera. Então pode dar início a uma nova colônia. Então a gente emite alerta, né? Por exemplo, uma espécie invasora com grande potencial de competição. Então a gente pode fazer um alerta para os maricultores, atenção, e que essa espécie está se alastrando, então aumentar o manejo nos cultivos, ou tentar evitar fragmentar muito, se tiver, retirar de uma forma que ela não possa se reproduzir mais. Então a gente tem essa possibilidade desse sistema de alerta, né? Esse projeto tem várias frentes, não é, professor? Gostaríamos de falar agora sobre o turismo. Como a gestão de áreas destinadas ao turismo marinho é abordada pelo projeto, especialmente considerando os aspectos de baixo impacto ambiental, inserção social e conservação? A gente tem feito os trabalhos olhando tanto locais que são interditados à visitação, como, por exemplo, algumas ilhas da Estação Ecológica Tamoios, da ESEC Tamoios, e locais que são de intenso fluxo turístico, por exemplo, a Lagoa Azul, a Lagoa Verde, na Ilha Grande. E a gente costuma comparar. Então, comparar o que a gente tem de mudança na comunidade, nos organismos que vivem ali. Então, por exemplo, um costume muito comum de embarcações é jogar, ou dessas grandes embarcações turísticas, né, os saveiros, por exemplo, é quando para num desses pontos de visitação, os peixes logo se aproximam e aí começam a jogar pedaços de pão, de biscoito, para atrair mais peixes. O turista gosta muito disso, né, de ver aquela movimentação de cardumes, mas isso cria um desequilíbrio também ambiental. Por quê? A gente está dando alimento para uma espécie que é onívora, né, que é generalista, come o que tiver ali. E quanto mais alimento tiver, mais ela vai se reproduzir. Então a gente procura também conscientizar através das atividades de educação ambiental, através das informações, para que certas atitudes não sejam tomadas, né, durante as atividades turísticas, né? Os mergulhadores têm tido uma preocupação muito grande em não tocar no fundo, levar aqueles mergulhadores mais inexperientes em locais que não são tão... Não quer dizer que não sejam tão preservados, mas que possam assimilar melhor determinados impactos de um mergulhador iniciante. Então, deixando aqueles ambientes mais sensíveis para os mergulhadores já mais experimentados. Professor, quais são as principais iniciativas de educação formal desenvolvidas pelo projeto e como elas contribuem para a conscientização e preservação ambiental? Dentro de educação formal, a gente tem a formação dos profissionais aqui na UERJ e nas universidades parceiras, o FRJ e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, nessa formação do pessoal técnico, né, os futuros biólogos, oceanógrafos, que trabalham com o meio ambiente. E a gente tem algumas parcerias com as escolas da Ilha Grande, que mistura a educação formal com atividades complementares, né? Então, não entra como uma educação formal, mas uma complementação da formação. Então, a gente leva os jovens a conhecerem o seu próprio ambiente, é feita uma troca também de experiências, né? A gente tem o exemplo da Praia do Provetá, que grande parte da comunidade é uma comunidade pesqueira. Então, os alunos eles trazem essas vivências, essas experiências para esses nossos encontros.
Então, eles relatam muito a presença de peixes, de outros invertebrados. Eles contam como foi a pesca. Então, a gente tem essa troca de informações. E pelo Ecomuseu, nós aprovamos um curso no ano passado. A gente está em fase de organização, finalização de organização. A gente tem algumas questões logísticas para poder realizar, mas é um curso voltado à formação de professores para as ciências do mar. Quais são os principais resultados alcançados até o momento pelo projeto e como eles impactam a gestão ambiental marinha e a comunidade local? Bom, dentro do grupo que eu trabalho, né, que são os organismos bentônicos, né, aqueles que vivem associados ao fundo, seja aos substratos rochosos, né, às pedras, ou aos fundos sedimentares, a areia, por exemplo, são vários resultados, tem várias escalas que esses resultados eles se encadeiam muito. Mas, por exemplo, a gente mapeou a distribuição de um grupo chamado Assídia. Não é um grupo muito conhecido da gente, mas ele é extremamente importante porque o ser humano tem uma relação evolutiva com esses animais. Então, a gente mapeou ele no entorno da Ilha Grande e a maior parte das espécies que a gente detectou são espécies invasoras. A gente tem observado também que essas espécies invasoras elas têm sido favorecidas pela ausência de predadores. Então, quando eu falei lá atrás que a gente tem problemas com a sobrepesca, né, a pesca excessiva de algumas espécies está impedindo, eu posso dizer que está impedindo que os predadores atuem sobre essas espécies exóticas, controlando essas populações. Então, quando a gente perde um predador, abre uma janela de oportunidade para uma espécie exótica. Então, a gente detectou isso. A gente detectou também que a presença de espécies exóticas ela é muito maior nas áreas poluídas, nas áreas com lançamento de esgoto. Um outro, em paralelo, a gente tem detectado também, em função das mudanças climáticas, do aquecimento global, né? A gente tem tido ondas de calor na Baía da Ilha Grande e, com isso, um percentual de branqueamento de corais muito elevado. Né? Uma medição que a gente fez no início desse ano, entre fevereiro e abril, a gente chegou a detectar cerca de 70% de branqueamento, que é algo muito elevado, é comparável ao que a gente está observando no Nordeste. E para encerrarmos, conta um pouco para a gente, professor, quais são os planos futuros para o projeto e como ele pretende enfrentar os desafios emergentes na área de gestão ambiental marinha. Os planos futuros é sempre dar continuidade, né? Como é um projeto de monitoramento, quanto mais a gente tiver no ambiente, quanto mais a gente conseguir acompanhar, melhor. Claro que acrescentando novos indicadores, a gente ter uma melhor análise de água, a gente ter séries temporais, por exemplo, de boias oceanográficas ou de outras características, de outras estruturas, né, que possam fornecer para a gente dados em tempo real. Isso é muito importante. E, infelizmente, né, esses dados em tempo real, eles necessitam de equipamentos que são bastante caros, novas parcerias, não só a FAPERJ, mas empresas que possam apoiar, ou então os municípios. Isso, com certeza, seria fantástico para o projeto e deixando a universidade, claro, está sempre aberta a colaborar com os municípios para auxiliar na gestão. Eu acho que esse é o ponto que é o ponto-chave, a gente usar a nossa informação técnica que a gente tem obtido para poder ajudar na gestão. Não é a gente se intrometer na vida do município, mas a gente poder apontar caminhos, e de forma a ter a preservação ambiental, gerando desenvolvimento econômico. A gente não pode esquecer que sem desenvolvimento econômico, a gente não tem preservação ambiental. Muito obrigado, professor Luiz Felipe. De nada. Obrigado pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui falando. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre o caráter vital dos oceanos e a importância da conscientização ambiental. Luiz Felipe Skinner participará do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação,
propostas para o desenvolvimento fluminense, compondo a mesa de Economia, Meio Ambiente e Sociedade, no dia 23 de outubro, segundo dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no Bloco F do primeiro andar do campus Maracanã da UERJ. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.erj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.